É o Gazeta Entrevista de volta aqui na TV Gazeta e eu quero mais uma vez agradecer a sua audiência, você que está conosco aqui na capital, nos municípios do interior. É sempre uma honra ter a sua companhia. Eu lembro que o Gazeta Entrevista é um oferecimento da Auto Acre, onde você encontra os veículos Kia. Olha, os veículos da Kia têm 5 anos de garantia, têm um design moderno, têm a tecnologia automotiva mais eficiente do mercado. Faça uma visita na Auto Acre e confira. A Auto Acre fica ali na Via Chico Mendes, em frente à Recol Distribuidora. Muito bem, no Gazeta Entrevista de hoje, a gente começa o programa conversando com o vereador Raimundo Vaz, do PRP. Boa noite, vereador. Seja bem-vindo. Olha, nesta quarta-feira, a Câmara Municipal deve colocar em votação um projeto de lei do Executivo que vem despertando polêmica. É o projeto que prevê a regulamentação ao transporte alternativo de passageiros, inclusive criminalizando o transporte clandestino de passageiros. E esse assunto certamente vai render muitos debates e o vereador vem nos falar disso inicialmente. Então, vereador, como é que o senhor vê esse projeto? O que o senhor pensa disso, né? É uma demanda que é real hoje, o transporte público em Rio Branco não atende 100% da população e aí sobra mercado para o transporte alternativo. É perfeito. E esta lei ela tem a origem da UNMP, quando numa audiência pública entendeu-se que o serviço clandestino estava tomando o espaço do legalizado e que precisava ter uma alternativa. E a forma que se encontrou foi, numa audiência, discutir que precisava-se ter uma punição para botar uma ordem, mas também precisava fazer uma lei que regulamentasse essa atividade, uma vez que há uma demanda de mobilidade urbana que é preciso ser carregada. Então a lei, ela, nesse momento, ela tem apenas o aspecto da punição, onde você muda uma legislação que a multa era de R$ 84,00, ela passa para 980, quase R$ 1.000. Então ela tem um caráter punitivo, né? E tem também a questão, não é só o transporte de os chamados pirangueiros, de mototáxi, é também o veículo de passeio, que hoje trafega aí, trazendo passageiros de vários pontos da cidade. É verdade. E nós, inclusive, nós precisamos ter um olhar voltado para a questão social e a mobilidade urbana, que é um debate que você não tem como deixar de fazê-lo. Transporte coletivo sempre vai ser um assunto do dia a dia e nunca ninguém vai resolver. Agora precisamos ter instrumentos que nos garanta a condição de transportar todo cidadão. E o senhor é a favor ou contra essa lei? O que é que o senhor propõe para que se resolva o problema da mobilidade? Ninguém pode ser contra essa lei porque é uma lei da legalidade. E todo político que quiser viver na legalidade, ele não pode estar fazendo lei. Então, ela precisa ser aprovada, entretanto, é necessário que haja alguns cuidados. Porque, como eu disse, se o olhar for apenas para a punição, eu não vou resolver uma situação que está posta. Quantas pessoas hoje dependem de um serviço alternativo para poder chegar aonde quer? Um deficiente físico, uma pessoa que o ônibus não entra, uma pessoa, um senhor de idoso que tem que ir, que não tem dinheiro para pagar um táxi, mas precisa ir no banco pegar o seu dinheirinho. Enfim, são atividades que no dia a dia é exercido em detrimento do interesse de alguém e que resolve a vida de alguém. Porque acaba criando uma reserva de mercado para o transporte coletivo dos ônibus, quando, na verdade, há uma demanda, por exemplo, os bairros onde os ônibus não chegam, né? Às vezes aquele passageiro que passou 1, 2, 3 ônibus e ele continua na parada, tem que ver o lado dessa população também. Perfeitamente, você definiu bem. Esse homem que é esquecido pelo esse transporte, ele transforma-se no expurgo do que é carregado. Então, esse pessoal que hoje depende desse serviço é exatamente aquele que o táxi não quer, que o mototáxi não tem como carregar, e o ônibus que às vezes o deixou na parada e fez ele chegar atrasado no trabalho, ou na sua escola, na sua aula, e causa para ele um transtorno. Então, nós estamos falando de um assunto que ele deve continuar na pauta, mesmo que essa lei sendo aprovada amanhã, temos que garantir o debate para que se possa efetivamente resolver. Porque na cabeça do nosso mototáxi legalizado, do nosso táxi legalizado, está que essa lei é a solução. Ela não é a solução, porque ela apenas faz a parte punitiva. Nós temos que achar o meio que a gente possa, sim, incluir as pessoas que são trabalhadores nesse projeto e, a partir daí, sim, você fazer a punição
para quem vive furando essa atividade. Até porque várias cidades brasileiras já regularizaram o transporte alternativo como um complemento do sistema de ônibus, de metrôs, de trens, não é verdade? É verdade. Esta lei, por exemplo, o prefeito foi muito sábio quando ele manda na sua mensagem governamental para a Câmara, dizendo: eu quero essa lei aprovada, precisa de ser aprovada para colocar uma ordem, mas eu não descarto a possibilidade da gente achar uma alternativa para quem é do serviço. Então isso para mim foi muito decente e estou me apegando muito a esse princípio que o prefeito tem, da sensibilidade daqueles que transportam hoje pessoas que dependem desse serviço para se locomover, e acho que nós vamos achar uma saída. Eu quero inclusive propor que a gente possa entender que essa matéria não pode criar barreiras para criar contenda entre taxista, mototaxista e pirangueiro. Isso não pode existir. Tem que haver uma união pelo sistema. E aí não seria o caso de colocar emendas à lei, vereador? Perfeitamente, é o que cabe nessa hora agora. Eu acho que como o prefeito abriu essa possibilidade, a Câmara, compreendendo o espírito do prefeito, de entender o social, de entender que há pessoas que dependem desse serviço, ela propôs que a gente possa estender essa lei, que ela tenha validade daqui a 3 meses, daqui a 4 meses, que é tempo suficiente para a gente poder ajustar melhor, tecnicamente, um serviço que a gente não quer fazer oba-oba. Nós queremos apenas que não deixar de transportar a pessoa e também não punir aqueles que hoje prestam um bom serviço para a sociedade, quando a mobilidade urbana depende dessas pessoas hoje. Ainda sobre transporte público, uma outra questão também polêmica é o prazo de validade dos ônibus que circulam em Rio Branco. Inicialmente estava previsto que esse prazo de renovação da frota seria de 10 anos, mas a Câmara derrubou, passa a valer o prazo de 5 anos. Como é que está a tramitação dessa medida? Pois é, mais uma vez eu digo que a Câmara tem que estudar. A Câmara, essa legislatura, ela tem uma atenção muito especial com as matérias para que ela possa fazer votações de forma consciente. E a lei complementar, que dava os 5 anos para o ônibus articulado, ela se extingue em novembro. Como é que eu ia agora votar uma lei para fazer uma aquisição de um ônibus com 10 anos de uso, de idade, para que ele possa ser usado por mais 5 anos, se a lei que criou de 5 anos esta lei acabaria agora no dia 3 de novembro. Então, aí que eu digo, a Prefeitura teve sensibilidade, o prefeito compreendeu que o correto seria fazer a emenda, propusemos dentro do entendimento de base e a Prefeitura acatou a nossa emenda, da minha autoria e do vereador Manuel Marcos, quando nós dissemos que gostaríamos muito que não atrapalhar o transporte coletivo, mas também não envelhecer essa frota, porque hoje o ônibus com a idade já quebra, imagina com a idade maior. Então, a nossa emenda foi no sentido da gente manter esses serviços para que não haja prejuízo até o dia da renovação do contrato ou de licitação nova, que se encerra agora em novembro. E aí passa a valer esse prazo de 5 anos? De 5 anos, está valendo 5 anos. Vereador, outras questões também em debate na Câmara Municipal que a gente tem acompanhado, por exemplo, o tema segurança pública. A Câmara foi quem puxou esse debate, na verdade, antes mesmo da Assembleia discutir isso, os vereadores já convidaram a cúpula, os integrantes da cúpula da segurança para o assunto ser discutido. Inclusive o senhor foi vítima da violência, o vereador Roger, presidente da Câmara, né, a gente acompanhou o drama que vocês viveram. Que respostas a Câmara obteve diante desse assunto? Como é que o senhor avalia a situação? É verdade, Rogério, que às vezes a gente toma providência de um assunto porque não há mais como você calar. E a Câmara é um poder municipal. A prerrogativa dela não é nem levantar esse tema como solução, mas como sendo uma porta, um canal onde a sociedade vê ali representante. E nós fizemos, por requerimento meu, também essa convocação, esperamos 70 dias para comparecerem à Câmara, entendemos que havia um momento de dificuldade em Rio Branco, a alagação do Madeira, a alagação do Rio Acre, enfim, havia uma mobilização para combater, para dar um suporte melhor para os alagados, e aquele assunto ali ele ficou um tempo para trás. Mas a partir do dia que nós debatemos, algumas mudanças foram feitas. E eu, por exemplo, hoje, a minha área, que é o Calafate, ela sofreu algumas retaliações. Eu sofri, por exemplo, assalto no dia que eu fiz essa intervenção mais forte, né? E, a princípio, pensei que fosse uma retaliação, mas hoje está descartada essa possibilidade. Foi uma coincidência. O senhor foi vítima como qualquer pessoa? Como qualquer pessoa, perfeitamente. Eu não quero fazer disso também, tirar nenhum proveito disso aí, porque eu acho que não é decente, né? Mas o certo é que há uma realidade que toda a população hoje está exposta. E
houveram algumas medidas interessantes, outras que eu acho que do apito foi uma brincadeira que fizeram de mau gosto, né? Mas está havendo uma ação mais efetiva. Hoje no Calafate diminuiu esse índice de arrombamento, esse índice de assalto, né, por ações efetivas, e eu tenho certeza que se houver um empenho maior, irá melhorar. Então a Câmara, ela proporcionou um debate onde não se suportava mais, as condições estavam postas, e toda uma situação que não havia uma resposta da autoridade. Vereador, esse papel do Legislativo de fiscalizar o Executivo, de levantar os problemas, o senhor acha que pelo fato do prefeito Marcos Alexandre ter hoje a maioria ampla, isso inibe um pouco os vereadores de serem mais incisivos na fiscalização? Eu acho que isso facilita, isso é bom. Eu tenho 3 mandatos de vereador. Eu fui vereador em 3 prefeitos diferentes. E eu posso dizer que é muito bom trabalhar com um prefeito que tem credibilidade. E o Marcos Alexandre ele tem essa credibilidade, o que ajuda muito, porque não coloca a sua base em dificuldade. O prefeito que tem sensibilidade, ele também ajuda um poder legislativo também a acertar. E é evidente que nem todo mundo tem pensamento igual. Mas eu acho que é positivo você ter uma base grande quando você também tem boa intenção com a cidade, quando você tem medidas para se resolver. Às vezes é antipático, mas é preciso que você resolva, porque tudo tem um ônus também. Você não pode colocar uma ordem sem que haja um ônus, às vezes, para o parlamento ou para o executivo. É preciso que se enfrente. E o Marcos Alexandre, ele tem isso, ele é transparente e ele enfrenta o problema. Então isso ajuda muito também a Câmara a trabalhar de forma conjunta e a gente poder certamente colaborar com o executivo. Por falar no papel do vereador, a Câmara Municipal deve ter aí 5 ou 6 vereadores candidatos a deputado nessas eleições. E o seu nome está incluído entre esses pré-candidatos. Como é que estão essas articulações para a sua candidatura daqui a alguns dias? Na verdade, a minha pré-candidatura ela nasceu a nível nacional. O meu partido entendeu que nós éramos uma referência na localidade, né, no estado, e decidiu por essa proposta, porque ele tem que ter esse deputado do Acre. Então, é um desafio difícil, eu estou renunciando uma cadeira praticamente de estadual, né, pelo partido. Não é um passo muito grande, vereador, assim? É um desafio, mas não é impossível. Porque eu vejo um momento muito interessante para pessoas que têm o nosso perfil político. E o seu partido já se definiu se vai sair pela Frente Popular, pela oposição, se vai ser no chapão, se vai ser na chapinha? Nós estamos na Frente Popular, né? Quer dizer, manter a convenção, ninguém sabe o que pode acontecer. O que nós queremos é um tratamento de respeito. Nós sabemos que nós estamos enfrentando aqui os candidatos mais difíceis, mas que quando a população quer votar numa candidatura, não tem quem impeça. E eu acho que a gente tem nessa eleição esse perfil do candidato que vai ser a simpatia, que vai ser colocado uma história nossa, em experiência, e vai se definir com certeza por candidatos que estão prontos para ser um bom deputado federal, que vão trazer as divisas para o seu estado e que vai honrar muito os acreanos. Muito bem, é o vereador Raimundo Vaz, do PRP, conversando conosco aqui no Gazeta Entrevista. Muito obrigado, vereador. Muito obrigado, eu só queria, para finalizar, dizer, Rogério, que amanhã eu não queria que a Câmara fosse um palco de guerra. Eu queria que fosse um palco de entendimento, porque nós não temos o direito de propor briga, contenda entre ninguém. Nosso objetivo é atender o taxista, atender o mototaxista, resolver essa questão desse alternativo que hoje a população depende dele, e a gente não causar prejuízo para ninguém, mas sim buscar soluções. Então que aquela casa seja uma casa de entendimento. Amanhã vamos aprovar essa lei, se Deus quiser, e vamos fazer também uma emenda para que nós possamos tecnicamente fazer o que é bom para que Rio Branco possa ter mobilidade, uma das melhores desse país. Vereador Raimundo Vaz, o Gazeta Entrevista vai dar uma paradinha agora e a gente volta daqui a pouco. Não saia daí.